Bom, o assunto de hoje vai ser o artigo nojento, abjeto, que Antônio Delfim Neto publicou na Folha de São Paulo em defesa de Lula, Luiz Inácio Lula da Silva. O artigo é medonho, é assim, realmente uma coisa de uma forma tão escancarada, né, que choca. Mas não deveria chocar quando a gente vai ver um pouco do currículo e do histórico do seu autor, né? Eu costumo dizer que Delfim Neto é o Sarney da economia, né? O sujeito está lá há 40 anos ligado ao poder, né, influenciando governos e governos desde a época da ditadura, sai general, entra general, vem a abertura democrática e lá continua Antônio Delfim Neto dando pitaco, influenciando de alguma ou outra forma os rumos da economia desse país, né, que como não são assim tão motivos de celebração, a gente já deveria usar isso como fator de descrédito de suas ideias. A única coisa que não dá para negar é que Delfim Neto é inteligentíssimo. Ele é uma pessoa inteligente, sagaz, o que me remete a um conhecido meu filósofo que diz que ele é o Jekyll and Hyde, né? Habitam duas pessoas ali dentro e volta e meia ele vem com um artigo bem racional, embasado, interessante nos vários veículos que ele publica, né? E aí você fica até um pouco impressionado, encantado quase. Aí no dia seguinte é capaz dele vir desdizendo tudo aquilo que ele afirmou e negando tudo aquilo. Então é o Jekyll and Hyde. Você tem que saber se ele está no dia do médico ou no dia do monstro, né? E hoje, sem dúvida nenhuma, Delfim Neto colocou o chapéu de monstro e veio então defender de uma forma absurda o Lula. O que ele diz no artigo dele? Em primeiro lugar, ele começa fazendo ameaças veladas aos meios de comunicação de que existem ali mecanismos vagos, né, na Constituição e que o Congresso mesmo pode usar para controle de oligopólios dos meios de comunicação, né, fazendo um alerta avisando de que se esses meios de comunicação agirem como um partido político, leia-se na interpretação de senhor Delfim Neto, por exemplo, mostrando o julgamento do Mensalão, né? Mostrando que toda aquela quadrilha ligada ao PT está sendo condenada pelos ministros do Supremo, e isso seria, então, na ótica do Delfim Neto, agir como um partido político, né? Então ele lembra nesse artigo que existem instrumentos que o governo poderia estar usando para cercear essa liberdade de imprensa, ou seja, a censura, a velha censura que o Delfim está acostumado desde a época que ele lambia a bota de general na ditadura. Mas, então ele faz primeiro essa ameaça. Não bastasse isso, que já é uma coisa execrável realmente, ele vem logo depois defendendo o Lula por seu legado socioeconômico e mostrando que é um absurdo tentar, por motivos eleitoreiros, né, usar esse mensalão então para manchar a imagem de Lula. Aí ele faz um parênteses de que mensalão esse que em breve será julgado igualmente por um caso igual do PSDB. Mentira, né? É totalmente diferente o que aconteceu em Minas, que merece sim condenação, punição, mas é totalmente diferente do que foi feito em Brasília com o mensalão, que agora está sendo julgado e condenado pelos ministros, que entenderam que há um programa de compra de deputados em Brasília de forma sistemática, com uma total tentativa de monopolização do poder do Congresso pelo Partido dos Trabalhadores, né? O PT, vale lembrar, sempre confundiu partido, governo e Estado. Para eles, as três coisas sempre foram uma só, né? Inspirados aí no modelo chavista, no modelo cubano, né? Para a cabeça deles é isso, sempre tiveram esse DNA autoritário, totalitário. Então não tem nada a ver uma coisa com a outra. Essa é uma bandeira que os petistas tentam jogar para ver se cola, né? E o Delfim Neto, como um sujeito bem subserviente, sabe-se lá com que tipo de argumento ou estímulo ou incentivo aderiu à ideia, né, ao argumento de defesa de Tomás Bastos, e vem repetindo isso. Então ele diz que vai ser julgado em breve um caso igual ao dos tucanos, diz que usar o mensalão então é apenas eleitoreiro, e aí acaba falando que é um absurdo tentar manchar esse grande legado desse estadista maravilhoso que é Lula, que afinal de contas deixou aí um avanço incrível socioeconômico e fortaleceu as instituições desse país.
Olha o que o sujeito tem a cara de pau de escrever na Folha de São Paulo, né? Que o Luiz Inácio Lula da Silva fortaleceu as instituições deste país. Ora, bolas, qualquer um que acompanha minimamente o que se passa nesse país, minimamente, sabe que o Lula ele fez de tudo para aparelhar totalmente a máquina pública, a máquina estatal, com os seus petralhas, né? O PT no poder, ele desgastou de tal forma todas as grandes instituições republicanas desse país que o Delfim Neto merece o prêmio Orwell de duplo pensar, né? Ele conseguiu inverter 180 graus a realidade. É o oposto. A era PT, e a era Lula principalmente, dentro da era PT, foi a era que mais serviu para ameaçar as instituições republicanas no Brasil. Até mesmo o STF, que a gente sabe que tem gente lá dentro que se disfarçou de ministro, mas é petista, né? Então é absurdo o Delfim Neto usar essa linha de argumentação. Vale lembrar, obviamente, que mesmo que fosse verdade o tal legado socioeconômico, que não é, né? O Luiz Inácio Lula da Silva surfou a maior onda chinesa da história, né? O melhor cenário benigno que veio de fora possível para as condições de um país como o Brasil. Basta ver, para entender que eu estou falando a verdade, que o Brasil ficou muito aquém dos outros países parecidos, com bastante recursos naturais e commodities vendidas para a China, né? Você compara com o Chile, compara com a Nova Zelândia, com a Austrália, até mesmo com o Canadá, com os BRICS de forma geral. O Brasil ficou muito aquém, o Brasil é o patinho feio nessa história. O Lula pegou a maior onda chinesa que veio na história, surfou essa onda, estimulou crédito e gasto, e posou então do grande reformulador e criador da classe média brasileira. Balela, não é nada disso. Qualquer economista minimamente sério, não esses da Unicamp aí, esses nacional desenvolvimentistas que o próprio Delfim Neto gosta de flertar, né? Qualquer um, além desses, esse pessoal da Unicamp, vai entender que não foi nada disso, que não teve grandes méritos do governo, muito pelo contrário. O governo Lula plantou as sementes dos problemas que agora já estão pipocando com um crescimento pífio da economia medíocre durante a gestão Dilma e com a inflação elevada. Então é mais inflação, menos crescimento. Foi isso que o modelo Lula conseguiu com esse estímulo de gasto público e crédito privado e público. Então, mesmo que fosse verdade o legado socioeconômico, o que não é, eu repito, seria absurdo você defender isso como um salvo-conduto para crimes, né? Para uma coisa tão medonha quanto o Mensalão, que é o maior escândalo de corrupção e de tentativa de tomada do poder da história republicana deste país. Nunca antes na história desse país nós vimos um escândalo tão grave. Então seria, já por si só, mesmo que ele tivesse mérito pelo avanço socioeconômico, que eu repito, não há, ele não teria nenhuma escusa para ficar blindado contra o escândalo do Mensalão, que é suficiente para manchar a reputação de qualquer um, né, do Papa, né? Esse é o mesmo tipo de argumento patético que a esquerda usa para defender, por exemplo, a ditadura mais longa, cruel e assassina do continente, aquela ilha presídio lá caribenha, o feudo particular, a fazenda privada de Fidel Castro, que eles repetem então que houve avanços sociais, o que novamente é mentira. Cuba já era muito melhor antes e pelo contrário, perdeu várias posições no ranking social, mas é sempre essa mesma desculpinha que a esquerda usa, de que, como tem alguns indicadores fajutos, e repito, eram melhores antes sociais, eles acham que isso perdoa, então, os mais de 50 mil inocentes que Fidel Castro mandou para o paredão e ceifou a vida. É patético esse tipo de mentalidade de que os fins nobres justificam os meios mais nefastos e abjetos. E é exatamente isso que, com aquela cara de pau rechonchuda, o Delfim Neto consegue hoje defender no seu artigo. É uma coisa realmente assim de precisar de muito engove misturado com plasil para poder digerir um artigo desse tipo. E é um tanto quanto preocupante você entender que pessoas como o Delfim Neto, e aí some-se a ele Conceição Tavares, esse pessoal de sempre aí, né, que consegue errar
em tudo que falou no passado, conseguiu defender os planos mais absurdos do mundo e ainda hoje terem espaço na imprensa e respeito e serem escutados por aí quando falam de economia. Realmente só nos deixa concluir com o Roberto Campos, esse sim que acertou muito mais do que errou, quando disse que o Brasil, a estupidez no Brasil tinha um passado glorioso e um futuro promissor. É isso que nós vemos, infelizmente, quando a gente detecta que até mesmo Delfim Neto ainda goza dessa estima e desse espaço todo na nossa imprensa.